Marcos Alexandre, diretor do DERACRE, muito boa noite, rapaz. Tudo bem? Tudo bem, Alan. Boa noite. Prazer te receber aqui. Vou bater um papo contigo tomando um Guaraná Antártica bem geladinho, porque eu sei que engenheiro fica muito tempo no trecho. Exato. E às vezes o sol tá quente, meu filho. A turma gosta de Guaraná. E aí tem que tomar um Guaraná. Exato. Marcos, o seminário que começou segunda-feira, seminário de obras de infraestrutura no Acre, reuniu representantes do Tribunal de Contas da União, do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, do próprio DERACRE, que é o órgão responsável aqui no Acre pela execução e acompanhamento de obras, como as obras da BR-364, e também representantes das empresas de construção civil. O governo do Estado tomou essa iniciativa para promover este seminário, com o objetivo de acabar com esses desencontros de números que sempre acontecem na hora de analisar as prestações de contas das obras, principalmente aquelas realizadas na BR-364, por conta do preço dos insumos, alguns trechos que o TCU diz, mas há irregularidade aqui, não recolher o imposto aqui, o ISS, o imposto de renda. E aí se realiza um grande seminário como esse, para que todos possam sentar, Marcos, no mesmo lugar, exato, entender como é feito o processo no Acre e poder encontrar justamente uma saída para tudo isso. Foi um seminário importante, o objetivo que foi proposto realmente foi alcançado, Marcos? Foi um seminário muito importante, porque nós reunimos quem executa as obras, no caso as empresas, através do Sinduscom e da FIAC, reunimos quem fiscaliza, o Estado, né, e a Prefeitura também foi convidada e participou, e quem exerce o controle externo, no caso o TCU, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União. Então reunimos todas as partes para que nós discutíssemos a realidade do Acre. Então não só das obras de transporte, o primeiro dia o tema foi só rodovia, e no segundo dia saneamento, habitação e urbanização. Então nós tivemos também a Caixa, além do DENIT, do ponto de vista dos órgãos que fazem a concessão dos recursos, e tivemos as equipes todas de engenharia que acompanham as obras, do governo, DERACRE, CEOP, Habitação, DEAS, DEPASA e da Prefeitura, discutindo custos de transporte, insumos, a nossa realidade, as nossas dificuldades, de maneira que todo mundo tivesse acesso a todas as informações, que é a maneira com que a gente trabalha aqui, de forma clara, correta, honesta. Esse foi o objetivo. Uhum. O TCU já concluiu o relatório anual de fiscalização de 2010, não é isso? Isso, foi 2010. Concluído, se não me engano, agora em fevereiro. É assim, eles exercem a fiscalização de campo nos meses de junho e julho, é assim o calendário todo ano, e concluem os relatórios setembro e outubro, porque até o mês de novembro eles passam um relatório para o Congresso. O TCU é um órgão que assessora o Congresso na questão do controle externo. Externa, exato. Exatamente. E eles encaminham no final de novembro para o Congresso para elaborar a lei orçamentária do ano seguinte. Que vai, inclusive, prever a liberação ou não de recursos para o pagamento dessas obras. Para o pagamento dessas obras, mas nesse período que ele exerce a fiscalização de campo até a conclusão dos relatórios, é que ocorre essa tramitação de documentação com o órgão gestor. E todo ano, o Marcos, desde o Sérgio Nakamura, que todo ano o TCU diz, olha, essa obra está superfaturada, o preço do quilômetro aqui no Acre é muito caro, por que a brita custa isso, por que o seixo custa isso, enfim, e aí, o DERACRE tem que se explicar. Nesse ponto aí, como é que foi o seminário para justamente justificar esses questionamentos do Tribunal de Contas? Então, nós apresentamos DERACRE e DENIT sobre a BR-364, a nossa realidade. Mostramos a nossa brita que sai do Abunã, por exemplo, para a ponte do Juruá e navega 42 dias para chegar em Cruzeiro do Sul, né, e sai ali do Abunã, vai via rodoviária até Porto Velho, depois embarca numa balsa, vai até Manaus, Rio Juruá para chegar em Cruzeiro. Ou a brita que vai via terrestre do Abunã, andando 420 km até Sena Madureira, e depois de Sena Madureira até os canteiros próximos de Feijó. Esse é um exemplo da brita, mas tem o aço que sai do Rio Grande do Sul, tem o seixo que navega 35 dias da fronteira com a Colômbia. O seixo vem da Colômbia, né? Vem da fronteira com a Colômbia, Rio Japurá. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista aqui com então, o governador na época, o Jorge Viana, e aquele trecho Feijó-Tarauacá, e ele falava disso. Exato. O seixo que vem lá, vem de barco, vem da Colômbia. Fronteira com a Colômbia. Então os insumos vêm de todas as regiões do país, o combustível de Manaus, o asfalto de Manaus, e nós mostramos isso, abrimos composições, discutimos tanto o DERACRE como o DENIT, mas eu acredito que, com relação a preço, o entendimento tem anualmente melhorado
com o DENIT, eles têm visto a realidade, acho que a gente tem avançado muito nisso. Quanto é que está custando o quilômetro do asfalto da BR em média, Marcos? Depende do trecho. Do trecho de Sena Madureira até Manuel Urbano, que é um trecho um pouco melhor que o pior segmento, que é de Manuel Urbano a Feijó, varia entre 2,5 a 3 milhões. 3 milhões de reais. Exatamente. Hoje, se eu sair agora de Rio Branco, no meu carro, eu vou pegar asfalto passando de Sena até onde? Olha, você vai até Sena Madureira, de Sena Madureira ao Rio Purus, nós temos cerca de 80 quilômetros de distância. Você vai andar aí pelo menos 68 quilômetros no asfalto. Faltam o quê? 85 quilômetros 85 para a gente concluir a terraplanagem de pavimentação de Sena até Feijó. É possível fazer isso até o final do ano, Marcos? Se houver Se a gente tiver um verão bom, normal, a gente está trabalhando para isso, para que a gente não tenha mais interrupção no trânsito para Cruzeiro do Sul. Porque em 2010 nós tivemos um inverno extremamente rigoroso e prolongado, né? O ano passado, 2009, a gente só trabalhou 63 dias em média, que foi o pior ano de todos. Talvez se 2009 nós tivéssemos um verão como foi o de 2010, tínhamos avançado muito mais. Já 2010, a gente trabalhou de maio a novembro. Isso foi um verão excelente, comparado com o verão de 2005. 2010 já foi até um pouco melhor, né? Foi melhor, então. 2010 foi melhor. Que foi difícil, mas foi até melhor do que 2009, né? Foi bem melhor. O Marcos, aqui entre algumas coisas do relatório TCU, que eu acho até legal você explicar para o telespectador, que os jornais locais publicam isso e é um questionamento da própria população. Fala aqui, ó, o TCU constatou ainda que não houve recolhimento de tributo como o imposto de renda e ISS, que é o imposto sobre o serviço, é o imposto municipal, tributação pertencente, como já falei, a cada um dos municípios. Como é que é isso? As empresas têm que recolher e repassar aos municípios o pagamento o recolhimento desses impostos. Por que não foram recolhidos? O caso do imposto ISS ou ISSQN, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, exato. Ele é remunerado na planilha. Quando nós apresentamos a planilha de licitação, que as empresas concorrem, existe um parâmetro. Só que tem trechos de rodovia que passam por 2 até 3 municípios. E cada município tem o seu código tributário. Às vezes com uma alíquota... Rio Branco paga 5% de alíquota. Rio Plástico paga 3%. Paga 3%, exato. Então o que o TCU colocou? As empresas estavam recolhendo os impostos. Mas a remuneração da planilha, o TCU exigiu que nós fizéssemos de acordo com o município no trecho da rodovia. Então, por exemplo, nós temos lote que começa em Manuel Urbano, que começa em Sena Madureira e termina em Manuel Urbano. Então, a parte de Manuel Urbano tem um código tributário diferente da parte de Sena Madureira. O que ele pediu foi que nós adequássemos o contrato ao que estava sendo recolhido, e isso foi feito. Não que não houvesse recolhimento. Tem que justificar isso ao TCU, isso, né? Nós justificamos. Agora, o Estado só paga qualquer fatura hoje se a empresa, não é só da BR, é de qualquer obra, apresenta a certidão municipal de quitação do tributo. Isso foi um entendimento que houve através da Associação dos Municípios do Acre para fazer com que as empresas recolham os impostos. Então, qualquer fatura hoje só é paga se a empresa apresenta o recolhimento municipal. O Estado é solidário. União, Estado e município se uniram para que as empresas, os prestadores de serviços, recolhessem os impostos. O Marcos, às vezes o TCU também questiona por que um trecho é feito 2 vezes. Aquele trecho lá do Rio Liberdade até a beira do Juruá. É um trecho de 90 quilômetros. É porque a primeira vez não ficou bem feita, tem que refazer? Por que acontece essas coisas? Nós temos um segmento ali que você se referiu, que foi construído no final da década de 80 e da década de 90. São 40 quilômetros partindo do Rio Juruá em direção ao Rio Liberdade. E a gente sabe que a manutenção nossa nas rodovias, ela é tão importante quanto o processo de construção. Porque a gente tem aqui as chuvas, que é mais que o dobro da média nacional, enquanto em outras regiões chove 1.200 milímetros, mais de 2.000. A gente tem um problema de solo, que é um solo muito ruim, muito expansivo, que sofre muito com a umidade. Então, se não houver uma manutenção adequada no período, logo após a construção, manutenção de tudo, até de bueiros, desobstrução. Aliás, a gente tem uma deterioração do pavimento por conta da manutenção. Eu, se não me engano, o próprio Jorge, quando o governador, fez esse trecho, não foi? Jorge Viana? Nós tivemos um trabalho próximo às aldeias catuquinas, que foi feito. Então, assim, esse trabalho agora que nós estamos fazendo de restauração e conservação é justamente nesses segmentos que foram feitos primeiro. Já há algum tempo. Já há algum tempo e que, vamos dizer, a manutenção ficou aquém da necessidade. E aí tem que gastar mais dinheiro, né, Marcos? Sem dúvida. A manutenção é o grande desafio que se avizinha nas nossas rodovias.
porque nós estamos avançando bem na construção e a manutenção é uma grande demanda. Da maneira como elas estão sendo feitas hoje, já se prevê uma qualidade de obra para que a manutenção também não seja algo tão pesado aos cofres públicos? Sem dúvida. São feitas com a base... Eu não sou engenheiro, você é engenheiro, pode falar melhor do que eu, mas são feitas justamente para evitar uma manutenção muito cara? A construção rodoviária no Acre, ela vem passando por um aprendizado a cada ano. Então esse trecho Sena-Feijó, por exemplo, nós temos em média 3 linhas de bueiro para cada quilômetro, que é para justamente evitar os cursos d'água, evitar o acúmulo de água no entorno da rodovia e também que eles afetem o pavimento. Além disso, em todos os cortes, nas áreas onde a gente tem uma topografia mais acidentada e tem que cortar, nós estamos fazendo drenos longitudinais para que a umidade e o lençol desses cortes não penetre no pavimento. Estamos fazendo também em locais onde tem, a gente chama de olho d'água, colchões drenantes. São colchões de até 50, 60 metros de comprimento, por 10 de largura e 50 centímetros, de 30 a 50 centímetros de altura de brita, para que a gente não tenha que essa água mine o pavimento. Então são tecnologias que estão sendo utilizadas que com certeza vão ajudar muito na manutenção da rodovia. Sem dúvida. E hoje a gente percebe que, até quando nós vemos pelas imagens da construção da rodovia, a quantidade de cimento que é utilizado só para a primeira base, aquela parte inicial, antes de colocar... Tem trecho que nós estamos aí com 3.100 sacos de cimento por quilômetro. É uma coisa impressionante. Ô Marco, me responde agora, rapaz, que eu sempre quis tirar essa dúvida. Por que é feito trechos de Cruzeiro para Rio Branco? Porque eu pensei assim, bem, se você vai fazendo aqui de Rio Branco até Cruzeiro, você vai levando os insumos da capital, eu não sei, eu não sou engenheiro, mas é aqui só um questionamento meu mesmo. Não ficaria mais barato fazer essa BR, partindo de Rio Branco até Cruzeiro? Tem dois aspectos. Tem o aspecto técnico e o aspecto socioambiental. Vou falar do socioambiental. A gente sabe que a pressão, principalmente pelo desmatamento, pela ocupação da área, ela está concomitante às áreas que estão antropizadas e que têm acesso rodoviário. Então, de Sena Madureira adiante, a gente não tinha estrada, então, teoricamente, a pressão sobre a terra estava ali em Sena esperando o acesso da BR. Esse é um aspecto. Considerando que 90% do nosso desmatamento está no Vale do Acre, que é onde praticamente todas as estradas estão asfaltadas. Então nós tínhamos as regiões de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó, não funcionando como uma economia integrada, porque Feijó não estava ligado a Cruzeiro do Sul até 2003. Até 2003 nós não tínhamos uma ligação de 2 municípios distantes entre si 46 quilômetros. E Feijó e Tarauacá, que somado a mais de 70 mil habitantes, não estava ligado à região do Juruá, vamos dizer assim, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima. Então, é como se cada economia fosse independente e, ao mesmo tempo, dependente entre si. Né? Claro, não houvesse uma interligação entre elas. Então, a estratégia que foi discutida muito do ponto de vista socioambiental era de preparar essas regiões que estavam isoladas entre si para que, quando nós tivéssemos a ligação definitiva, não houvesse uma agressão muito grande do ponto de vista ambiental e socioeconômico. Então, e se nós começássemos também a estrada, um outro aspecto, de Sena Madureira a Mané Urbano, íamos fazer 80 quilômetros de estrada e para chegar no Purus. Com 44, nós unimos Feijó e Tarauacá e aí sim as economias começaram a funcionar. E com mais 120 uniu Cruzeiro, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Feijó e Tarauacá. Quase 25% da população ficou ali integrada com essa estrada. Essa foi a estratégia, acho que do ponto de vista socioambiental, correta. Houve um trabalho também de regularização fundiária entre Tarauacá e o Rio Liberdade. Criou-se florestas estaduais no entorno da estrada, foi quase 1 milhão de hectares criados em 3 florestas, do Gregório, do Mogno e do Liberdade, para proteger a floresta ali e dar um uso sustentável para elas. E houve um trabalho também com as comunidades no entorno da rodovia. Então, preparou a região. Hoje você passa na estrada, você não vê, ela não tornou-se um vetor de desmatamento ou de ocupação desenfreada do imóvel, das áreas rurais, né? Eu acho que foi acertado. Um outro aspecto é que a maioria dos insumos que a gente tem, como combustível, o asfalto e o cimento, vem de Manaus. E o transporte mais barato é o fluvial. Então, fica mais fácil trazer mais fácil levar para Cruzeiro do Sul e começar a rodovia do que, com exceção a Brita, claro. Mas eu acho que do ponto de vista técnico ela se viabilizou e socioambiental nem se fala. Acho que a decisão foi correta de ter feito o trecho ali ligado trecho a trecho. Em 2007. Desde 2007, Cruzeiro do Sul está ligado a Feijó via rodoviária e agora a gente avançando para o Mané Urbano para ligar com Feijó. Eu acho que a produção tem algumas imagens aí, eu pedi à produção colocar, enquanto eu vou conversando aqui com o Marcos.
A produção pode colocar essas imagens. O Marcos, todas as pontes já estão essa prontas, é a ponte, né? Elas estão em fase final de conclusão. Essa é a ponte sobre o rio Envira. Todas as pontes, aliás, são muito bonitas. São muito bonitas. Essa Estaiadas. ponte sobre o rio Tarauacá, essa também Tarauacá. Nós estamos na reta final dessas pontes. O Foram 300 milhões só com ponte, né? Chegou a 250 milhões inicial só com pontes. Essa também é a ponte sobre o rio Tarauacá. É o barqueiro que estava levando, fazendo até propaganda do Banco do Brasil. Tá aí, rapaz. Ô, merchandising de graça aí, produção. Essa é a ponte sobre o rio Purus, que o trânsito foi aberto no dia 23 desse mês. De dezembro. Que é a maior ponte da estrada, né? Hoje é a maior, com 477 metros. E esse inverno é o primeiro em 40 anos que Manuel Urbano está ligado por rodovia. Então foi um presente de Natal. As bases já estão prontas? Nós estamos transitando, já liberamos o trânsito no Purus. Que beleza, o que resta somente é o revestimento, mas ver os aterros, alguma coisa de acabamento, mas o trânsito já está liberado. Essa daí é a mesma subida do Purus? Também é o Purus. É a mesma ponte. Exato, a mesma ponte. Já com a iluminação, no verão desse ano a gente faz os acabamentos, né? O revestimento, proteção de talude. Aí ela é um trecho com viga metálica e um outro trecho em balanço sucessivo. Essa é a ponte sobre o rio Caeté, famosa ponte sobre o rio Caeté. A ponte sobre o rio Caeté, e também, falada em dezembro, ela foi totalmente recuperada, a estrutura foi reforçada e está aí, parece que nada houve. Olha só o que aconteceu. Rapaz, olha que reforço, hein? Houve um reforço, que é justamente esse pilar central e o outro. E nós não mexemos nada nas vigas. Essa é a ponte sobre o rio Envira. Lá em Feijó, o rio Envira. É uma ponte bem encaixada. Já está terminando também. Em 60 dias a gente deve estar iniciando o acabamento dela. E a ideia foi fazer modelos diferentes, arquitetônicos, né? Modelos... são pontes. Essa é a ponte sobre o rio Tarauacá, também já em fase final. Também lembra a nossa terceira ponte? Lembra a nossa terceira ponte, é uma tecnologia chamada extradorso, que usa stay e usa balanço sucessivo. E elas ficam visualmente muito bonitas. Muito bonitas. Essa também Tarauacá. Aquele pilar central ali não atrapalha o fluxo do rio, não? Não, você percebe que ele tem duas paredes, né? Que a gente chama de pilar-parede, tá vendo? Justamente para poder permitir o fluxo da água, evitar balseiros. Verdade. Essa é a ponte sobre o rio Juruá. Essa é uma ponte estaiada mesmo. Estaiada, essa aí é linda. A exemplo do que é a nossa passarela. Nós temos duas estaiadas e o restante é extradorso. Parece com a de Brasília, né? A ponte JK. A ponte JK. Essa é uma tecnologia bastante inovadora, inclusive com a proteção para sismo. Nós temos diariamente um controle das cotas com a Itália, uma empresa da Itália que faz isso. E ela tem 550 metros, um vão de 120 na margem esquerda do rio e 115 metros na margem direita. Nós estamos aí a menos de 15 metros de concluir a ligação dos tabuleiros. Olha que maravilha. Olha lá, essa já é a reta Interessante final. Que é feito todo o esqueleto metálico e depois vai enchendo com concreto, é isso? Não, na verdade não. Ela vai sendo montada? Ela a gente chama de caixão perdido, ela é toda... montada. Vamos dizer que chama aqui o miolo dela é vazio, vazio. Mas ela tem essa estrutura metálica toda que suporta. Né? Olha que beleza. E essa parte, essa torre onde ficam os estádios? Essa torre ela tem da lâmina d'água até o topo 70 metros de comprimento, de altura. Que maravilha. Vai ter até que precisar de iluminação contra... Sim, nós vamos ter todo o trabalho, iluminação especial, para-raio, uma série de questões de segurança. A gente não imagina a quantidade de questões que estão envolvidas na construção de uma ponte dessa. Uma quantidade inúmera de serviços aí que tem. Por exemplo, foi discutido no seminário que alguns serviços ainda não têm parâmetros no ciclo, que é o sistema de custo do DENIT. Por exemplo, transporte fluvial, as peças metálicas que foram confeccionadas para as pontes. Então, quando não tem parâmetro, utiliza-se cotações, utiliza-se as ofertas de mercado e aí começa a suscitar as dúvidas, as justificativas. Né? Por isso que o TCU cobra tanto dos estados uma prestação de contas, né? E aí, quando realiza um seminário como esse, traz à tona muita coisa e fica mais fácil o entendimento dos órgãos de fiscalização com os órgãos que realizam a obra, né? O governador Tião Viana foi muito feliz quando idealizou o seminário, foi o governador Tião que idealizou, chamou a gente num sábado de manhã e o secretário do TCU para discutir o assunto. Em janeiro, ministro Benjaminzinho foi a Brasília convidar o ministro e em fevereiro a gente já estava realizando o seminário. Foi em tempo recorde com todas as instituições participando. Isso é muito importante. O governador foi muito feliz nisso. Sem dúvida. Este ano o governo vai gastar
o quê? 200 milhões a mais? Esse ano a meta passa de 200 milhões, são 280 o investimento quase todo. 300 milhões. Quase 300 milhões. O governador foi duas vezes a Brasília tratar das liberações de recursos. É porque Dilma disse que vai contingenciar o orçamento em 50 bi. Mas o PAC foi preservado. O PAC foi preservado. Não ia cortar nada do PAC, não vai cortar nada do PAC. Olha, eu acho que obras como a BR, que estão aí na reta final, em andamento, acho que elas não têm motivo, mas foi dito até ontem na televisão pelo ministro Guido Mantega que o PAC está preservado, os investimentos de infraestrutura vão continuar, que são importantíssimos para o país, né? Mas a ministra do Planejamento, Mira Becchiol, disse o seguinte, olha, vamos ter que cortar na carne mesmo, porque vai ser um ano difícil, até porque teve um ano aumento de ajustes, né? Sem dúvida. Mas é importante, o primeiro ano é o ajuste, a presidente tem sido muito rígida até no trato com os parlamentares, ele tem que ter muito cuidado com o fisiologismo de alguns partidos, mas está indo bem a Dilma. Eu acho que é o primeiro ano é um ano de ajuste de todo o governo, né? Sentar e organizar a casa. Ô Marcos, obrigado pela tua vinda aqui ao programa. Obrigado pelos esclarecimentos, é muito importante esclarecer a população, tirar as dúvidas até mesmo do cidadão em casa que se questiona às vezes por que é tão fiscalizada uma obra como essa, mas está aí o seminário para justamente resolver esse tipo de situação. Obrigado pela tua vinda. Eu agradeço, Alan, dizer que é importante para a sociedade que todos os esforços para que a gente tenha as obras da BR da maneira mais correta possível estão sendo feitos. O governador Tião, na primeira semana de janeiro, já reuniu com toda a equipe do DERAC para tratar do assunto, foi a Brasília discutir recursos. Hoje foi liberado a primeira etapa dos recursos, 42 milhões já foram liberados, que é para dar apoio à compra dos insumos, e que tudo aquilo que cabe ao governo, o governador Tião Vena está tratando disso pessoalmente para que na primeira estiagem do ano a gente possa reiniciar as obras com força total. Tomara que em abril já comece aí o verão. Vamos torcer para o verão vir mais cedo. Vir mais cedo. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.